O que você vai ver agora é o motivo pelo qual Jay-Z se arrependeu de ter convidado DMX para uma das maiores turnês do rap, sendo Jay-Z a atração principal. Lembrem-se que não existiam muitas turnês de rap naquela época. Era eu, Method Man, Redman e o DMX, e a turnê estava lotada. Primeira noite, ingressos esgotados. O DMX ia entrar, e ele estava bem na minha frente no palco. O show dele era antes do meu. E eu pensei pra mim mesmo, ele não deve ser melhor que eu. As luzes se apagam e ele está prestes a começar. De repente começa uma batida e a arena toda treme, e eu pensei, isso foi bem legal. A batida continua, e ele entra no palco com aquela voz grossa chamando a galera, e nessa hora, a arena inteira vai à loucura. Todo mundo começa a gritar, e eu pensei caramba. Ele fica correndo pelo palco, e ele tá segurando uma coisa que parece sangue, como se tivesse bebendo sangue no palco. E ele continua correndo pra lá e pra cá, animando a galera. A galera já estava adorando, e no meio do show, ele tira a camisa. E então a mulherada começa a pirar, e depois de tudo isso, no final do show, ele começa a fazer uma oração. E então todos começam a chorar, a arena toda chora. Incrível. E choram de verdade. E depois disso tudo, era a minha vez de me apresentar. Eu fiquei tipo... tenho mesmo que fazer 56 shows depois dele. Muito obrigado pelo amor que me dão, eu não estava acostumado com isso. Pois muitas pessoas que me deram amor, acabaram parando em algum momento. E como é a sua mãe? Estou tentando achar as palavras certas. Tipo, não quero desrespeitá-la. Tem muita gente aqui ouvindo isso. Mas posso dizer uma coisa, ela não tem amor por mim. Antes de DMX ser o rapper intimidador que conhecemos hoje, ele era uma criança assustada que fugia da mãe. Sua mãe descontava toda sua frustração nele, pois meu irmão havia a deixado. Eu não era tímido, mas também não era confiante. Eu nem tinha como ser confiante. Do jeito que as coisas eram, se eu fosse confiante eu levaria uma surra. Se eu me expressasse eu entraria em apuros. Eu comecei a notar que o DMX chegava na minha casa com marcas de machucado em seu rosto, e minha mãe notou também. Ela me batia demais, me batia até cansar. Ela sempre me ameaçava dizendo que iam vir pessoas me levar embora, e perguntava se eu queria isso. Uma vez eu tive que ficar no meu quarto durante as minhas férias, e só podia sair para usar o banheiro, e eu conseguia ver as crianças brincando na rua. Eu fazia o meu dever de casa, e então fazia ele todo de novo. Eu li todos os livros que tinha no meu quarto. Eu tinha uma blusa com um zíper que eu tirei e brincava como se fosse um caminhão de bombeiro. Era meio por isso que ele se comportava mal quando era criança. Ele não tinha atenção de sua mãe, e o pai nem estava por perto. Então era o jeito dele chamar a atenção. E quando DMX tinha 7 anos, sua mãe foi atrás de ajuda para ele. O processo é ir lá para uma entrevista e depois te levam para casa. Então você sabe que vai voltar para casa. De repente, minha mãe chega até mim, e eu estou do outro lado da sala. E ela diz, te vejo em 3 meses. E eu falei como assim, você não pode me deixar aqui. Achei que íamos embora para casa juntos. E então ela foi embora. Bem ali, naquele momento. Eu aprendi a esconder e a enterrar tudo que me incomodava e fazia mal. E essa é a história. Eu acho que um outro lado meu havia nascido, um lado que me permitiu me proteger. Eu não precisava mais me preocupar. Eu aprendi a me proteger. O DMX foi criado para proteger o Al, o DMX que é o malvadão. Eu conheci o Al,
O Al é gentil, sincero, humilde e só quer ser amado. Como vocês se conheceram? Crescemos no mesmo bairro. Sério? Então se conhecem há muito tempo. Quantos anos tinham quando se conheceram? Foi no ensino fundamental. Tínhamos 11 anos. Eu me senti muito conectada com o Al, porque percebi que ele tinha muitas inseguranças quanto ao seu valor. Então eu e ele criamos uma conexão de imediato. Essa mulher aqui é a minha melhor amiga. É a mulher da minha vida. E quando Diamedes descobriu que ia ser pai, ele soube que queria uma família diferente da que teve. Eu estava no quarto com a Tashira enquanto a preparavam para dar à luz. Lembro de ficar tão animado por estar com a mulher que amo, tendo nosso primeiro bebê. Quando a colocaram na maca para levá-la corredor abaixo e a enfermeira disse que eu não podia acompanhá-la, eu fiquei bem ansioso. A enfermeira estava falando sério e Tashira já estava quase dentro da sala. Tentei correr para alcançá-la, mas 2 guardas ficaram na minha frente para bloquear meu caminho, e a coisa ficou tensa. Eles não me deixaram passar, mas algumas horas depois, tudo ficou bem. Pois eu já estava segurando o meu filho lindo e saudável, o Xavier. Por não ter tido um pai presente, eu meio que mergulhei nisso. Tipo, eu adorei levar ele num parquinho e ensiná-lo a andar de bicicleta. E coisas desse tipo, meio que o básico. Podem me dar um pouco de carinho hoje? Podem falar um oi ou algo do tipo. Vem cá, amigão, dá um abraço no seu pai, mostre seu carinho. Ele era tão jovem e inocente. Mas depois de uns 30 minutos junto com meu filho, a campainha tocou. Era o meu parceiro A, e ele disse que tínhamos que ir para o estúdio urgentemente, senão, perderíamos o prazo da gravadora. Eu estava tentando curtir um tempo com meu filho, mas ele falou que tínhamos que ir naquele instante. Fiquei irritado na hora, mas o A estava certo, eu poderia passar mais tempo com meu filho depois, e naquela hora, eu tinha que me dedicar a fazer minha música dar certo, custe o que custasse. 5 minutos depois, eu já estava a caminho do estúdio. À medida que ele ficava mais famoso, eu perguntava como ele conseguia subir no palco e louvar a Deus, e depois agir daquela maneira. Eu vou rimar para você, cantar para você, tentar por você e pregar para você. Mas ele agia de uma maneira diferente. DMX cumpriu 90 dias na prisão após ser condenado por furto e drogas. Cara, acabei de ver o mandado de prisão dele e tem 17 páginas. De várias formas, eu acabei cedendo à pressão. Fui forçado a reprimir tantos sentimentos e emoções, e vejo que isso está me destruindo por dentro. Usei as drogas como uma fuga. Eu fazia questão que ninguém quisesse estar perto de mim. Esse era o momento em que eu podia ficar sozinho, quando eu usava drogas. Diante do mundo, parecia tudo bem e ele me tratava com respeito. Mas na nossa intimidade, era tudo diferente. Sou um homem adulto e eu assumo o que eu faço. Então, por que está dizendo essas coisas desrespeitosas? Dizendo coisas desrespeitosas. Sim. Nossa, odeio quando você faz isso. Sabe de uma coisa? Tô nem aí. Eu nem me importo mais. Você quer que eu fale isso? Então vou falar a verdade. Eu nunca quis me casar com você, nunca quis. Ele te xingava na frente dos teus filhos. O tempo todo. Eles têm medo dele, como que as crianças se sentiam. Eles tinham medo, porque vivenciaram muito ele gritando e me xingando pela casa. O Xavier um dia me disse que ia matar o pai dele se ele continuasse me tratando daquele jeito. Teve momentos em que eu não gostava dele como pessoa, e teve momentos em que eu o odiava como um ser humano. Ele não respeitava nossa família. Quando ela leu as notícias, já estava em 3 jornais diferentes. Estava na primeira página de um jornal de Nova York que eu tinha engravidado uma mulher. Eu me senti traída. Foi bem difícil, pois ele é o meu melhor amigo no mundo inteiro, e quando isso aconteceu, eu me senti destruída e muito mal por dentro. Eu saí de casa e usei drogas por 3 dias seguidos, e depois voltei. Ele estava se drogando compulsivamente, e o Ray veio até mim e disse que precisava da minha ajuda para tirar meu marido daquele quarto de hotel. O Al estava bem paranoico e estava armado. Na hora eu falei, me deixe em paz ou eu vou atirar em você. Ele começou a vir para cima de mim, e então eu bati na mão dele para derrubar a arma.
E de repente, eu ouço um som de tiro abafado. Eu falei, meu Deus, você atirou no tio Ray. Eu disse a Tashira, pega o seu filho e vai embora. Ray nunca contou aos policiais o que de fato aconteceu. E eu vi que era hora de eu tomar uma decisão. E eu não podia mais passar por aquilo. As escolhas do meu pai partiram meu coração. Toda aquela loucura se tornou aceitável. Eu quero que admita e diga que você fez isso. Você sempre se gabou pra mim que tinha conquistado alguma garota. E você estava casado com minha mãe. Mas o que você não entende é que há uma diferença entre transar e amar alguém. E por que você não falou disso antes? Você ficava parado sem falar nada, você nem me procurou. Porque ninguém tinha coragem de te confrontar dentro de casa. Mas você nunca nem tentou. Fale pra ele o que você quer. Quero ter uma relação saudável com você. Você acha que é possível? Sim. Acho na real que sim. Sóbrio, totalmente sóbrio. Como assim? Quero que fique sóbrio. Então é isso que está me pedindo. É o único jeito de dar certo. Como teremos uma relação saudável se você é tóxico? Tóxico? Bem, se houver uma condição, se houver uma exigência, então eu não vou querer isso, pois tudo o que sempre te dei foi amor incondicional. Eu te amo e sempre vou te amar, mas eu também amo quem sou e não vou mudar por ninguém. Eu fumava maconha e bebia antes mesmo de você nascer. O amor deve ser incondicional. Eu nunca iria impor uma condição ao nosso amor, jamais. E até você entender isso, não poderemos ter essa relação. É bem triste saber que meu filho não quer nada de mim. Eu tenho tanto a oferecer. Mas isso que está pedindo não vai rolar. Não vai rolar mesmo. Então é isso, te vejo no meu funeral. Me dá um abraço. Me dá um abraço. No seu funeral. Se vai impor uma condição na nossa relação, então sim, só vai me ver quando eu morrer. J-Max está no hospital após ser encontrado desacordado em um estacionamento de hotel. A polícia atendeu a chamada sobre um homem desacordado no estacionamento de um hotel na cidade de Yonkers. Desta vez, o motivo da internação do rapper ainda é incerto. Eu estava andando até o carro, e meu coração parou. Tive tipo uma experiência fora do corpo. Lembro de conseguir ver os policiais cuidando de mim. Eu não conseguia me ver, mas eu via minhas pernas. E eu sabia que era eu. Eu não sei como, mas eu sabia que era eu. E tipo, essa visão agora está meio que gravada na minha mente. Nos filmes, a morte parece algo até glamuroso. Mas essa experiência não foi nada boa. E então, quando você percebe que está numa roubada, já é tarde para voltar atrás. Já é tarde demais para voltar atrás. E bem naquele instante, muita coisa mudou. E não é que eu não valorizasse a vida ou a bênção de Deus, mas eu sinto que nem sempre fiz o que devia ter feito. As drogas eram um sinal de um problema maior e mais grave. Eu as usava para não sentir, mas só dá para bloquear e guardar até certo ponto, depois começa a transbordar. As coisas que você guardou vão começar a sair e a cair por todos os lados. Eu tive que lidar com coisas que me machucaram e com as quais não lidei quando aconteceram. Eu sempre recorri às drogas, era o meu modo de escapar de tudo isso. E às vezes, quando a pressão aumentava e eu não aguentava mais, tudo o que eu queria era falar com a minha mãe. Eu queria poder falar com ela. Só queria dar um oi, faz anos que não nos falamos. Em toda a minha vida, ela nunca me disse que me amava. E a mulher me perguntou o que eu sentiria se eu visse minha mãe agora, e eu falei que não sabia. E eu realmente não sabia o que sentiria, e então de repente, a mulher pediu para minha mãe entrar.
e ela entrou pela porta. Eu contei a ele sobre o motivo de tê-lo deixado naquela instituição. Eu havia ido ao tribunal com ele várias vezes, porque ele não frequentava a escola como deveria. E o juiz me disse que eu tinha que achar um lugar para ele ficar. O juiz me disse para levar ele lá e deixá-lo. Eu perguntei se podia me despedir dele e ele falou que era melhor eu ir embora sem me despedir. Então o deixei e fui embora, peguei um ônibus para casa e fui chorando o caminho inteiro, pois meu filho não sabia o que estava acontecendo. Eu acho que foi no momento em que ela me contou isso, que eu simplesmente desabei. Ele então olhou para mim chorando e disse que não sabia nada disso que falei. Eu disse que sabia que ele não tinha ideia disso, mas que ele precisava saber. E disse também que não queria que ele pensasse que não foi amado. Eu falei olhando para ele, você foi amado, e partiu meu coração te deixar lá. Ela estava chorando, eu também. Mas não sei, era um tipo diferente de choro, não era de dor. Foi tipo, um grande alívio. Aquilo era exatamente o que eu precisava. Viver guardando rancor é algo que te deixa muito mal. Eu não tenho tempo de guardar mágoa de ninguém, tenho muito mais no que focar, tipo, eu tenho 14 filhos. Essa mesma energia, eu posso usar para fazer e criar coisas. Me sinto mais eu quando estou com meus filhos. Sinto falta dos meus filhos. Sinto falta deles. Minha mãe nos disse que ia visitar o nosso pai. E perguntou se alguém queria ir junto. Estou aqui bem e saudável. Eu quis desistir algumas vezes. Confesso que já quis desistir. Mas então eu penso no que os meus filhos achariam disso. Eu tenho orgulho do homem que você se tornou. Sei que muitos já te falaram para não ser do jeito que você é. Mas você manteve sua verdade. Você se mantém no que acredita. Isso é o que importa. É muito bom te ouvir falar isso. Tá tudo bem. Eu estou finalmente começando a ver e entender as bênçãos que Deus tem para mim. Eu só preciso me dedicar a fazer o que é certo. O que vão fazer para as festas do fim de ano que estão chegando? Bem, vamos fazer um mutirão de comida para os sem-teto. Mas além de alimentá-los, vamos lá conversar com eles. Tem várias pessoas ao seu redor que ficam te ouvindo. Ele veio até aqui e comprou comida para a galera toda. Aonde houver gente precisando, eu tentarei ir lá ajudar. Nós ajudamos jovens em lares coletivos. Eu falo com você como uma pessoa que cresceu bem aqui onde você cresceu. Eu roubei um carro bem ali. Eu andava por todas essas áreas aqui, é tudo familiar para mim. Cara, pode chorar, não tem nada de errado com isso, solta tudo. Meu maior desejo é inspirar alguém que eu não conheço. Qualquer pessoa, aos mais atingidos, aos viciados, aos presos. Todas essas pessoas que passaram por algo difícil. Levante e tente de novo. Ele passou pelo que passei. Esse cara mudou minha vida. Ele é como um profeta para mim. Se eu conseguir tocar e transformar ao menos uma pessoa, saberei que fiz algo maravilhoso em minha vida. Não só por um momento, mas pela minha vida.
O rapper DMX está em grave estado de saúde, lutando pela sua vida. Ele sofreu um ataque cardíaco do que parece ter sido causado por uma overdose. Ele estava em sua casa quando foi levado às pressas para um hospital na noite de sexta-feira. Várias pessoas se reuniram na frente do hospital, rezando pela recuperação do músico. Ele foi mantido por aparelhos para que os familiares, especialmente os mais próximos, tivessem tempo de vir aqui e pelo menos vê-lo. Notícias urgentes sobre o estado do rapper. Agora parece que o pior foi de fato confirmado. Ele faleceu na sexta-feira, com a família ao seu lado. Sua família diz que ele lutou até o fim. Eu o visitei 6 dias antes disso acontecer, antes de Deus o chamar para perto. Nós tivemos conversas profundas. E ele disse: Tashira, Deus me trouxe ao mundo. Mas eu não sou do mundo, eu estou aqui pelo mundo. Eu não percebi que ele já estava se preparando para ir embora. Ele já estava muito cansado. Ele sabia que havia completado sua jornada. Ele era um homem incrível, mas claro que estava longe de ser perfeito. Ele amava sua família e amava seus filhos. Você nunca está pronto para algo assim. E eu tenho muito orgulho de ter um pai. De ter um pai como ele. Esse homem ampliou a minha capacidade de amar. Com todas as lições que me ensinou. Você tem que expor os lugares que mais te assustam. E depois, tem que ir até eles. Pois são onde você vai crescer e amadurecer. Às vezes, uma bênção vem em forma de uma situação difícil. Um milagre só surge num lugar de tragédia. Se não há uma situação ruim, não existe o potencial para um milagre. Tem que existir uma situação muito ruim para o milagre acontecer. Ninguém espera que o milagre aconteça em um dia feliz. Se tudo está bem e andando perfeitamente, qual seria o milagre? Se você já é abençoado, qual seria o milagre? Antes de partir, vou rever toda a minha vida e agradecer a Deus por cada instante, por cada momento único. Esses momentos são como gotas d'água em um oceano. E quando se juntam, você consegue ver a beleza de sua essência e saber quem você é e por que está aqui.